Rodrigo Maia, boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre 1942. Né? Próxima vez, 1943, assim vamos adiante. Né? Hoje é 6h30, né? É. Então, hoje nós temos, não é só um ensinamento, nós temos um pouco mais de ensinamento. Né? Então, como sempre, vamos logo direto para a síntese. Né? Vamos direto para a síntese, na página 15. Vamos lá, o que é que fala? Como é 1942, então está escrito assim, né? Em 28 de setembro de 1942, aos 59 anos, Meixo Sama publicou, naquele tempo não se chamava Meixo Sama, né? Publicou Medicina do Futuro, com venda proibida. Acabou sendo distribuídos apenas entre os fiéis, só os fiéis tiveram acesso. O conteúdo centralizado nas pesquisas e experiências do fundador, repleto de dados estatísticos, era o seguinte: o futuro do problema populacional e a sua solução básica, os erros da medicina e explicação a respeito, patologia e higiene, ciência espiritual. Eram esses os pontos, né? Mas cheio de dados estatísticos. Nessa obra, ele escreveu o seguinte, essa obra chamada Medicina do Futuro. Né? A percentagem de curas era espantosa. 90% dos casos eram certos. 90%. Um dos motivos pelos quais deixei de aplicar o tratamento foi o meu físico não aguentar tamanho trabalho, pois em frente ao portão de minha casa sempre havia fila de pessoas. Talvez ninguém acredite que a percentagem de cura fosse a que estou afirmando. Aqueles, principalmente, que se dedicam a esse campo como especialistas, custarão ainda mais a acreditar. Ora, se eu ainda me dedicasse à cura, todos poderiam pensar que estivesse me valendo dessa afirmativa para fazer propaganda. Entretanto, eu já não realizo esse trabalho, de modo que não há nenhuma necessidade de promoção. Não estou querendo me promover, falando Meixo Sama, né? Nessa época, Meixo Sama também fez numerosas pinturas, caligrafias, e grande número de pessoas foram salvas por meio delas. Hein? Pinturas, caligrafia. E isso está registrado nesta obra, Medicina do Futuro. Ele escreveu assim, quer ver? Como forma de manifestar a misteriosa e profunda força, eu uso a escrita, a palavra. Às vezes, a pintura, e ainda às vezes, a vontade e pensamento. Quer dizer, o sonho, né? No dia 13 de dezembro de 1942, editou outra obra, que aí já é um método de cura da tuberculose. Esta obra e a Medicina do Futuro conseguiram, através da fé, passar pela censura no ano seguinte, em 1943. Ele falou assim, que no restaurante comemoramos a reedição do livro. Foi uma festa muito alegre, da qual participaram mais de 100 pessoas. Mais tarde, Meixo Sama diria: se eu me descuidasse, poderia acabar como Cristo, ou ser exilado, como os ilustres sacerdotes do Japão, ou até ter ser morto. Logo não se podia agir às claras, mantinha-se segredo. Conosco também acontecia o mesmo. Antes do término da Segunda Guerra Mundial, nós estamos em 1942, hein? A guerra só terminou em 1945 no Japão. Não se podia falar abertamente. Não se podia falar abertamente. Antes do término da Segunda Guerra Mundial. Então, você tem que ver que toda essa obra que foi sendo feita, até 1945, por aí, você vai ver que o pessoal não podia falar completamente aberto. Portanto, o livro A Medicina do Amanhã
continha partes ambíguas, não por culpa dele, mas tinha que ser feito, porque não se podia escrever explicitamente. Todavia, hoje não é mais assim. Devido à liberdade de expressão, pode-se escrever livremente. Por isso, desta vez, escrevi com toda clareza o livro Método de Cura da Tuberculose através da fé. Tá? Bom, aí eu fiz o esquema, como eu sempre, né? E sempre levando em conta aquelas 18 áreas de conhecimento, cada ensinamento, e eu priorizo, porque às vezes em cada ensinamento ele pode estar em mais de uma área de conhecimento, entendeu? Mas aí, se eu for fazer isso eu já fiz já fiz isso para a Bíblia do século XXI. Para fazer isso demorei muito tempo para fazer. Não vou fazer isso porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, isso é um tipo assim, a grosso modo, né? Então, para vocês terem uma ideia, todos eles que eu vou dizer para vocês são 2, 4, 6 áreas de conhecimento desses ensinamentos que tem aqui, né? Que são 16 ensinamentos. Você tem ideia, em 1942 tem 16 ensinamentos. Sendo que tem muitos que são repetidos. Tá certo? Bom, então vamos lá. Saúde é o que tem maior número, né? Para você ter uma ideia aqui, ele tem os não repetidos, né? Quer dizer, não teve repetido, mas o saúde teve 8. Homem teve 2. Religião teve 2. Orei teve 2. Felicidade 1. E mundo 1. Tá? E eu escrevo aqui tudo. Por exemplo, se você quiser ter uma ideia dos 8 sobre saúde, você tem, por exemplo, em 28 de setembro de 1942, a arte médica do rins e um método de rejuvenescimento, né? Você tem, por exemplo, a metodologia da nossa terapia, né? Você tem o curso de terapia Okada, né? Então, você tem aí esses ensinamentos que, no fundo, né? Praticamente, quer dizer, o número de ensinamentos não repetidos, tem vários aqui que são repetidos. Essa que é a verdade, né? Bom, vamos lá. Nunca dá tempo para dar todos, né? Falar. Agora até pudesse dar, mas acontece que depois, na próxima vez, enche o número de ensinamento. Tem uns aí que tem 600 páginas, 500. Como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito. Bom, o ensinamento destacado. Qual foi que eu destaquei? O globo terrestre é o centro do universo. O fator principal. Sempre quando ele fala assim, poxa, o globo terrestre é o centro do universo, fator principal, vamos ver. A minha começa. O que é o universo? Todos sabem que no espaço infinito existe um Sol, a Lua, a Terra, as constelações. E o globo terrestre onde vivemos é o centro do universo, o fator principal. O Sol, a Lua, os outros planetas e estrelas existem para o benefício da Terra. E a Terra existe porque eles existem. Por esta razão, para realizar seu processo do programa divino, Deus criou o homem como seu representante e todas as demais criaturas. Por conseguinte, a missão do homem é realmente de suma importância. Como ele foi criado para executar com efeito o ideal de Deus nesta Terra, conscientizando-se desta realidade, é que se tornará um verdadeiro homem. Isso está escrito no Processo do Plano Divino, de 28 de setembro de 1942, e a tradução foi feita no livro Manual do Novo Livro que Vive para Meixo Sama, que é um livro da Torô, se não me engano, tá certo? Da organização messiânica chamada Torô. Bom, guardar isso. Então, esse tipo de ensinamento, esse ensinamento, ele deu ensejo a um escrito que eu fiz e postei, que é o chamado
Até Logo. Até Logo. Aí eu vou começar a falar um pouco para vocês entenderem, quer ver? Um dia, conversando com um dos meus filhos, ele começou a querer falar sobre o Big Bang, como origem do universo. E eu disse que não saberia afirmar se isso foi realmente assim, já que o Messias Meixo Sama não menciona tal fato. Mas que, com certeza, se isso fosse verdade, não teria dúvida em afirmar que Deus criou o Big Bang. Mais tarde, pessoas curiosas queriam saber o que então o Messias teria escrito a respeito do universo com suas galáxias, a nossa Via Láctea. E antes que continuasse falando, eu comuniquei que sobre isso eu só conhecia Meixo Sama dizendo algo no seu ensinamento a respeito do ateísmo em 6 de janeiro de 1954. O que ele fala? No universo, não só os fenômenos visíveis, como o Sol, a Lua, as estrelas, a Via Láctea, a temperatura, o vento, a chuva, os animais, vegetais, minerais, que estão diretamente relacionados com o ser humano, mas também os fenômenos invisíveis. Tudo está sob a ação e controle do poder da natureza. Esta é a própria figura do mundo. Bom, foi eu a mencionar apenas isso, e os curiosos, meio decepcionados, indagaram. Mas, afinal, o que o fundador da IMM cita sobre o universo? Respondi que no seu ensinamento, Primeiro Mundo, em 4 de julho de 1951, que consta no livro A Outra Face da Doença, ele somente diz: o universo é constituído de 3 elementos fundamentais: Sol, Lua e Terra. Esse aqui é o universo para ele. Não precisa falar do universo com as galáxias, com nada disso. Eles, espantados, indagaram: e o que está no centro do universo? Eu respondi que o Messias Meixo Sama, em um processo do plano divino, esse que eu li ainda há pouco para vocês, que eu destaquei, em 28 de setembro de 1942, ele ensinou o quê? O que é o universo? Todos sabem que no espaço infinito existe o Sol, a Lua, a Terra, as constelações, e o globo terrestre onde vivemos é o centro do universo, o fator principal. O Sol, a Lua, os outros planetas e estrelas existem para benefício da Terra, e a Terra existe porque eles existem. Por esta razão, para realizar seu processo do programa divino, Deus criou o homem como seu representante e todos os demais criaturas. Eu continuando a escrever aquele artigo. Desesperados com a possível volta ao geocentrismo, eles resolveram interpelar: onde neste universo existe o mundo espiritual? Eu prontamente disse o que Meixo Sama dissera: o mundo espiritual existe onde quer que os seres humanos habitam, e também dentro de certas alturas nesta Terra. Nos Polo Norte e Sul, onde não há pessoas, não existe um mundo espiritual humano. Ao ver os seus semblantes, eu continuando, confusos, com muitas dúvidas, disse: por hoje está bom, não? Todos concordaram imediatamente. Eu fui embora pensando: já pensou se eles parassem para imaginar que o nosso planeta Terra faz parte do sistema solar, onde só tem uma estrela que é o Sol? Por sua vez, o sistema solar faz parte da galáxia, chamada Via Láctea, que tem 400 bilhões de estrelas, e que o universo tem 2 trilhões de galáxias. E se ainda por cima imaginasse que o Sol está muito, mas muito mesmo distante do centro do universo, talvez ficassem envergonhados não com o heliocentrismo, mas sim focados com a ignorância do plano de Deus. Deu para perceber? Por isso que o título é esse: o globo terrestre é o centro do universo, o fator principal. Porque você tomando a Terra como centro, né, você explica um monte de coisa. Agora, você tomando a Terra lá distante, né, do centro do universo, você não vai explicar nada, cara. Para que você vai fazer essas medidas todas? Deu para entender as pessoas? Né? Então, isso assim, você vê em poucos minutos, né? Em 15 minutos, talvez. Em 15 minutos,
eu dei uma boa ideia sobre